Sempre gostei de caminhadas noturnas. Algo na quietude que faz tudo parecer mais simples. Sou soldado de profissão e faço isso há mais de 40 anos. Moro sozinho em uma grande fazenda. Só eu e meu cachorro, Bosley. A casa é grande demais para uma pessoa, mas nunca tive coragem de diminuí-la desde que minha esposa, Maria, faleceu. Meus filhos se mudaram anos atrás e desde que o câncer a levou, somos apenas eu e Bosley. Certa noite, após um longo dia na loja, decidi dar uma caminhada. Minha propriedade é extensa, então apenas um único loop geralmente é o suficiente para satisfazer meu desejo. O ar estava fresco e Bosley trotava ao meu lado. Às vezes, acho que ele gosta mais de mim do que eu dele. Já percorri aquele loop centenas de vezes, mas, ao voltar para casa, algo chamou minha atenção. Olhei para a janela do segundo andar, aquela que dá para o quarto que Maria e eu costumávamos dividir. Por uma fração de segundo, pensei ter visto algo se movendo. Parei no meio do caminho, olhando para a janela. Não havia razão para que alguém estivesse lá. Eu não entrei naquele quarto há anos. Não consegui me conter. Senti meu sangue começar a ferver com a ideia de um estranho invadindo casa. Corri para dentro, meu coração disparado, e subi as escadas. O quarto estava vazio, exatamente como eu o deixara, sem nenhum sinal de que algo estava fora do lugar. Olho em todos os lugares imagináveis, mas não encontro nada. Sim, estava assustado, mas estava mais bravo do que qualquer outra coisa. Eu não levava esse tipo de coisa levianamente. Imaginei que tinha acabado de ver algo que não estava lá. Fiquei ali por um tempo, me sentindo uma idiota, mas não consegui me livrar da sensação de que algo estava lá. Na noite seguinte, acordei com Bosley rosnando. Ele é um bom cachorro, nunca tarde, a menos que haja algo para mais tarde. Senti-me na cama, ouvindo, quando ouvi um rangido vindo de cima. Poderia ter sido apenas os filhos da minha antiga casa, mas minha mente foi diretamente para passos que vinham bem acima de mim. Você pode imaginar qual quarto fica diretamente acima do meu. Pensei em pegar meu rifle de caça lá embaixo, mas não queria ir tão longe se chegasse a esse ponto. Eu estava totalmente confiante de que poderia enfrentar o que quer que estivesse lá em cima. Peguei minha lanterna e fui verificar novamente. Nada. O quarto estava exatamente do mesmo jeito, intocado. Minha raiva começou a se transformar em ansiedade. Algo não parecia certo em casa. Na noite seguinte, desci e encontrei as luzes da cozinha acesas. Sei que as apaguei antes de dormir. Não deixo as luzes acesas. Não havia mais dúvidas de que alguém estava na minha casa. Comecei a entrar em pânico. Chamei a polícia e disse que descobriu que alguém poderia estar se esquivando. Eles vieram, revistaram a casa de cima a baixo, mas não encontraram nada. Foram gentis sobre isso e me disseram para ligar novamente se eu precisasse deles, mas percebi que não acreditaram em mim. A noite seguinte foi a pior de longe. Eu não consegui dormir, então decido subir e verificar o quarto novamente. Não sei porquê, talvez eu pense que isso engraçava minha mente, mas quando abri a porta, congelei. Havia roupas espalhadas por todo o chão, roupas de Maria. Eu as tinha guardado depois que ela morreu, e agora elas estavam em todo lugar. Algo assim não acontece aleatoriamente. Então eu a vi. Havia uma mulher parada na porta, apenas me encarando. Eu não consegui ver seu rosto claramente, mas pude dizer que ela não era Maria. Ela era muito baixa. Não sei quem ela era, mas ela não alcançou ali. Tinha ficado tão assustado nunca na minha vida. Sem pensar, corri em direção a ela, mas ela se virou e saiu correndo escada abaixo e pela porta da frente. Quando saí, ela já tinha ido embora. Procurei pela propriedade com Bosley, mas não havia nenhum vestígio dela. Eu não dormi aquela noite. Por meses não consigo dormir. Estava constantemente no limite, aprimorado de que ouvia passos no andar de cima à noite. Cada pequeno barulho me irritava. Dormi com meu rifle ao lado da cama, com medo de ter que usá-lo. Uma noite, cada pequeno barulho me irritava tanto que eu discutia chamar meu irmão para ficar comigo, mas não queria fazer isso. Fui criado para cuidar de mim mesmo e foi isso que fiz. O pesadelo, no entanto, não acabou. Uma noite, enquanto estava sentado na sala de estar, notei uma figura parada no quintal, olhando diretamente para mim pela janela. Era ela de novo. Meu coração pareceu parar.
Peguei meu rifle de caça e corri para fora, com Bosley logo atrás. Ela ainda estava lá, apenas uma silhueta ao luar me observando. Disparei alguns tiros de advertência para o ar, na esperança de assustá-la. Foi o suficiente para fazê-la se virar e correr para mais escuridão, mas isso não me fez sentir melhor. Eu estava sendo atormentado por uma mulher procurada que provavelmente era um sem-teto. Não poderia imaginar por que isso estava acontecendo comigo. Fiquei lá por um longo tempo esperando para ver se ela voltaria, mas nunca voltou. Não a vi desde então, mas sei que é apenas uma questão de tempo. Estou totalmente preparado para me defender, mas não acho que viver em ansiedade perpétua assim seja sustentável. Graças a Deus por Bosley, não sei o que faria sem ele. Vou mandar uma atualização se algo acontecer. Eu trabalho para um serviço de buffet, o que significa que estou na estrada muito, geralmente tarde da noite. Passo a maior parte do meu tempo carregando coisas de um lugar para outro neste caminhão enorme que a empresa me faz dirigir. Não é o pior trabalho do mundo, mas as horas são complicadas e não é nada do que eu pensava que estaria fazendo da minha vida. Quando chego em casa, fico tão ligado pela cafeína que não consigo dormir, ou desmaio no segundo em que vou para a cama e fico assim por 12 horas. Uma noite eu estava dirigindo de volta para casa por volta das 2 da manhã. Foi bom dirigir meu próprio carro novamente. Enquanto me aproximava de casa, percebi que provavelmente tinha tomado um Red Bull a mais e não tinha como dormir. Além disso, não comia há horas e estava morrendo de fome. Tem um McDonald's bem na saída da rodovia, a uns 10 minutos da minha casa. Geralmente é a minha primeira escolha quando se trata de lanches tarde da noite, já que é muito conveniente. Não sou de me empanturrar de fast food, mas ocasionalmente tenho esse desejo estranho que só um pedaço de batatas fritas pode satisfazer. É óbvio que está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, e imagino que alguma comida reconfortante seria a coisa perfeita para me ajudar a relaxar. Não me lembro exatamente que horas eram, mas definitivamente passavam das 2 quando entrei no drive-thru. Havia alguns carros na minha frente, o que realmente me surpreendeu, já que esse McDonald's não é um lugar movimentado às 2 da manhã de terça-feira. Enquanto eu estava sentado lá impacientemente, eu peguei olhando para o nada, me perguntando o que estava demorando tanto. Foi quando notei algo estranho. Havia um velho Volkswagen surrado, com as janelas escurecidas, estacionado em uma vaga no canto do estacionamento. O próprio McDonald's só estava aceitando pedidos de drive-thru naquela hora, então não fazia sentido haver um carro no estacionamento. Havia vagas reservadas do outro lado para funcionários, então não poderia ser um deles. Imaginei que talvez fosse apenas alguém comendo no carro, o que provavelmente era. Eu mesmo fazia isso de vez em quando, então não podia julgar. Era apenas uma visão estranha. Peguei minha comida e comecei a dirigir para longe. Não queria ir para casa ainda, mas também não queria ficar sentado ali, deixando meu carro em marcha lenta. Comecei a quebrar a cabeça tentando pensar em um bom lugar para devorar a comida. Moro em uma área bem arborizada, então honestamente há muitas opções, mas não queria enrolar muito, considerando o quão tarde era. Uma enorme reserva natural fica literalmente descendo a rua da minha casa. Está situado em uma montanha e é essencialmente apenas uma vasta floresta. O mais interessante é que há um mirante panorâmico no pico com vista para a cidade. Existe uma estrada que circunda o perímetro da reserva e que leva diretamente ao pico, o que é agradável durante o dia, após o fechamento da reserva. Embora a estrada seja inacessível para carros, ainda é um caminho conveniente para chegar ao pico sem ter que atravessar a floresta. Eu costumava ir lá com meus amigos do colégio o tempo todo. Era um local padrão quando queríamos estar ao ar livre.
Nós sabíamos, conversávamos, fumávamos ou apenas apreciávamos a vista. Na verdade, eu não ia lá há um tempo porque estava muito ocupado trabalhando, então imaginei que ir lá traria uma onda de nostalgia muito necessária. Quando cheguei ao estacionamento da reserva, estava completamente vazio. Digo, área de estacionamento, porque não era um estacionamento tradicional com vagas para carros, mas sim um grande pedaço de cascalho que desviava de uma das estradas que passavam pela fronteira da reserva. Como eu disse, a reserva real estava fechada, o que eu teria que caminhar até o mirante de fora, antes mesmo de desligar o motor. Foi então que vi o raio entrando no estacionamento, o que era perturbador o suficiente por si só. Quem mais estaria aqui às 2 da manhã? Percebi que o que estava olhando era o mesmo Volkswagen surrado do estacionamento do McDonald's. Eu tinha 100% de certeza disso. Estacionei um pouco distante e desliguei o motor, sentindo o desconforto começar a surgir. Quais eram as chances de isso acontecer naturalmente? Se eles me seguiram, minha janela estava parcialmente abaixada e, até onde eu poderia dizer, não havia música saindo daquele carro, ou pelo menos nenhuma que eu pudesse ouvir. Depois que nada aconteceu por um bom minuto ou mais, meu medo começou a desaparecer. Eles provavelmente estavam fazendo a mesma coisa que eu, saindo para tomar um pouco de ar fresco ou fumar. É um lugar muito popular para esse tipo de coisa, mas era tão estranho considerando o quão tarde era. Não consegui me livrar da sensação de que algo estava errado, mesmo tendo concluído que era apenas uma coincidências inexplicáveis. Fiquei sentado ali por 1 minuto, debatendo se deveria ir para casa. Eu não queria ir embora, mas também não queria ficar sozinho. Peguei meu telefone e liguei para um dos meus amigos que morava a alguns minutos de distância. Disse a mim mesmo que se ele não atendesse, eu acabaria comendo minha comida no carro e indo para casa. Ele realmente estava acordado, o que me surpreendeu um pouco. Disse que estava endireitando um jornal. Convenci-o a passar e ficar um pouco. Ele estava desanimado, mas disse que estaria lá em 10 minutos. Enquanto esperava, mantive meus olhos no Volkswagen. Ele ainda não havia se movido. Tentei me livrar disso, dizendo a mim mesmo que estava sendo paranoico. Quando Sebastian finalmente entrou no estacionamento, me senti muito melhor. Nós dois saímos de nossos carros e começamos a subir o caminho antes que o estacionamento desaparecesse totalmente de vista. Dei uma olhada para trás e vi todas as 4 portas do Volkswagen abertas ao mesmo tempo. 4 caras vieram, parados ali por alguns segundos, olhando uns para os outros. Eles nem estavam falando, apenas olhando. Foi assustador. Cutuquei Sebastian, que viu o que eu estava olhando antes que pudéssemos nos ver. Continuamos subindo o caminho para que o estacionamento fique obstruído da vista. Os sinos de alarme estavam tocando na minha cabeça, mas Sebastian não parecia tão preocupado. Ele me disse que provavelmente estava saindo para fumar. Continuamos andando e, quando chegamos ao topo, a vista da cidade foi o suficiente para tirar minha mente das coisas. Sempre nos enviamos neste pequeno muro de pedra que impedia as pessoas de vagar para fora da borda da montanha. Nos sentamos lá, comendo e conversando como costumávamos fazer. Foi bom. Mas claro que aquela sensação agradável não durou muito tempo. Ouvimos o som de conversas e risadas se aproximando rapidamente de nós. Nos viramos para ver 3 caras caminhando em nossa direção, compartilhando o que parecia ser um baseado. Eles foram educados de forma amigável, o que definitivamente acalmou meus nervos um pouco. Em vez de encontrar seu próprio lugar, no entanto, eles se aproximaram de nós como se quisessem iniciar uma conversa. O cara que segurava o baseado estava coberto de tatuagens e tinha um piercing no nariz. Ele parecia bem intimidador. Ele deu um meio sorriso antes de nos perguntar se queríamos fumar. Nós dois dissemos não, e um dos outros caras riu e nos chamou para o que Sebastian zumbiu.
Minha curiosidade levou a melhor e deixei escapar uma pergunta sobre o que eles estavam fazendo no McDonald's. O sorriso do cara que segurava o baseado de forma instantânea e ele estreitava os olhos como se tivesse sido pego de surpresa pela minha pergunta. Seus dois amigos também fizeram o mesmo, olhando para nós com expressões frias. Eles não disseram nada por um tempo que parecia confortável e longo. Foi quando me lembrei que havia 4 caras naquele carro, não 3. Um deles estava desaparecido. Nesse momento eu estava totalmente preparado para correr e sabia que Sebastian estava pensando a mesma coisa. Finalmente, o líder do grupo nos disse que trabalhou à noite e que tinha acabado de sair. Ele deixou seu moletom para cima para revelar um uniforme do McDonald's, como se soubesse que não acreditaríamos nele de outra forma. Ele continua dizendo que vinha ao local todos os dias depois do trabalho para fumar com seus amigos. Embora isso definitivamente tenha me acalmado um pouco, algo na situação ainda parecia terrivelmente errado. Eu poderia ver que Sebastian sentia o mesmo. Decidimos que era hora de ir. Quando começamos a descer o caminho, Sebastian parou e cresceu para as árvores. Segui seu olhar e vi o quarto cara meio escondido na escuridão. Ele estava segurando algo, mas não conseguiu entender o que era. Meu coração disparou no momento em que ele nos viu olhando. Ele começou a se mover. Foi quando corremos. Disparamos pelo caminho. Olhando para trás, vi que ele nos perseguia, com os outros 3 caras logo atrás. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse machucar. Eu pude ouvir os passos dele se aproximando, mas não olhei para trás. Finalmente chegamos ao estacionamento, pulamos em nossos carros e saímos de lá. Enquanto acelerava, pude ver aquelas caras correndo para entrar no carro. Não me sinto minha direção confortável para casa, com medo de levá-los direto para casa. Liguei para Sebastian e sugeri que nos encontrássemos na rua dele. Tínhamos uma vantagem razoável sobre eles e não achamos que fossem seguidos, mas não ia arriscar. Quando Sebastian e eu nos encontramos novamente, ainda estávamos em choque sobre o que os diabos tinha acontecido. Não sabia que eles estavam tentando nos roubar ou pior. Eu não queria saber o que pensar. Sebastian me mostrou seu telefone e disse que havia tirado uma foto deles, enquanto não estavam olhando. Ele me invejou, mas eu não tinha certeza do que fazer com ela. Estava de folga no dia seguinte, então convenci Sebastian a voltar comigo ao McDonald's para que pudéssemos pelo menos denunciar o funcionário. No dia seguinte, abordamos um cara mais jovem na esperança de que ele nos ouviu. Mostramos a ele a foto e contamos o que aconteceu. Seus olhos se arregalaram. Ele nos contou algo que parecia saído de um filme de terror. Aparentemente, a namorada daquela cara também trabalhava no mesmo McDonald's e havia largado alguns meses atrás. Ele não aceitou bem e começou a assediá-la enquanto ela estava trabalhando, até mesmo a perseguindo após seus turnos. Ele acabou sendo demitido, mas isso não resolveu a situação. A polícia se envolveu e uma ordem de restrição foi emitida. Segundo o que ouvimos, ele estava violando essa ordem porque estava acampando no estacionamento. Sebastian e eu ficamos horrorizados. Não faço ideia do porquê ele decidiu me seguir, mas estava claro que ele estava desequilibrado. Estou rezando para que a polícia o encontre acampando no estacionamento, porque então ele realmente ficará ferrado. Só espero que ele não reconheça meu carro em lugar nenhum. Faz apenas uma semana, mas não voltei ao McDonald's ou à reserva desde então. Espero que a polícia consiga fazer alguma coisa, mas isso está fora do meu controle. Me perdoe se não me lembro de todos os detalhes da história. Aconteceu há um tempo. Eu cresci em Ardmore, Pensilvânia. Não acontece muita coisa por aqui. Então, encontrar coisas para fazer pode ser um desafio no ensino médio. Alguns amigos e eu entramos furtivamente e exploramos prédios antigos abandonados. Esse era o tipo de coisa que fazíamos naquela idade.
Não percebi o quão popular esse tipo de coisa é, até muitos anos depois. Aparentemente, muitas pessoas gostam de explorar prédios abandonados. De qualquer forma, havia uma igreja abandonada que visitamos algumas vezes antes de ser construída em Narbe. Na verdade, lembro-me do endereço exato: 198 Elmwood Avenue. O lugar era assustador, mas era o nosso favorito para as emoções noturnas. Uma noite de outono, alguns de nós decidiram ir à igreja e beber um pouco lá dentro. Era uma noite fria e o ar estava fresco. Somos 6. Eu, Luna, Gina, Johnny, Max e Ellie. A igreja ficou atrás de uma cerca de arame de 2,4 metros que tínhamos que escalar para entrar. As portas estavam todas fechadas, então sempre passávamos por uma janela lateral. Quando você entrou, a primeira coisa que notava era o chão, ou a falta de um. Todo o primeiro andar era só terra. Parecia que alguém tinha arrancado as tábuas do piso anos atrás, deixando apenas um buraco no centro, onde um conjunto de escadas de concreto levava ao porão. É onde sempre acabávamos. O porão tinha 3 cômodos, mas apenas um tinha uma porta. Os outros 2 tinham apenas batentes de porta. O primeiro cômodo em que entramos era o maior. Não havia muita coisa nele, apenas alguns móveis velhos, cadeiras quebradas e um sofá arrebentado. Lembro-me de ter que fazer Johnny ficar quieto uns cochilos algumas vezes porque ele era um peso leve, e o pouquinho de álcool que ele tinha o estava deixando muito barulhento e ansioso. Estar em um grupo tão grande sempre foi uma vantagem, e eu me sinto muito mais seguro sabendo que temos números. Brincamos por um tempo, bebendo e rindo como sempre fazíamos. Talvez houvesse um alto-falante tocando música, mas não me lembro bem. Do nada, uma porta batida. Eu literalmente pulei de tão alto que era. Nós congelamos, olhando um para o outro com expressões preocupadas. No final, pensei que um de nós tinha fechado a porta por acidente, mas ninguém estava perto dela. Quase imediatamente, Luna, Gina e Johnny saíram correndo, subindo as escadas, deixando Max e Ellie para trás. Éramos os destemidos, e nenhum de nós queria ir embora ainda. Meu coração estava definitivamente batendo forte. Eu admito isso totalmente, mas não ia deixar o medo me assustar. Eu poderia dizer que Max e Ellie estavam pensando a mesma coisa. Não sei se era curiosidade ou estupidez, mas decidimos investigar. Depois de ficar em silêncio por alguns minutos, nós 3 nos arrastamos para abrir a porta que tinha batido. Atrás dela, havia uma pequena sala, e a primeira coisa que vi foi uma cômoda. O espelho em cima dela estava rachado e havia manchas vermelhas espalhadas pela superfície. A princípio, pensei que fosse tinta velha ou algo assim, mas quando cheguei mais perto, percebi algo assustador. Não estava completamente seco. As manchas ainda tinham aquele brilho pegajoso, como se o que quer que não estivesse lá há muito tempo. Senti os cabelos da minha nuca se arrepiarem e comecei a ter dúvidas sobre ficar mais um minuto. Então eu vi uma foto. Havia uma foto antiga em preto e branco de uma mulher em um vestido de noiva. Ela estava sorrindo, mas havia algo estranho na imagem. A situação hoje me deu um mau pressentimento. Eu recuei, mas assim que me virei, ouvimos outro barulho. Desta vez não era a porta, mas vinha de um dos outros quartos, do quarto em que precisávamos de estar. Foi quando Max e Ellie decidiram que já tinham o suficiente. Eu não ia discutir com eles. Pegamos nossas coisas e corremos para fora de lá o mais rápido que pudemos. Quando escalamos a cerca e batemos no pavimento, nenhum de nós disse uma palavra. Após pular a cerca, eu virei e poderia jurar que vi a silhueta de uma pessoa parada na janela aberta. Até hoje rezo para que, por algum acaso, minha mente estivesse apenas pregando peças em mim, mas nunca saberei com certeza. Meus amigos e eu nunca voltamos lá juntos. Enquanto permanecemos amigos, eu realmente voltei à igreja, mas já não era mais uma igreja. Quando fui verificar novamente, ela estava completamente demolida. Eu ainda não tenho ideia do que vimos naquela noite. Estou feliz que meus amigos estavam lá para testemunhar isso comigo. Se eu estivesse sozinho, poderia duvidar de tudo o que aconteceu.
Se alguém quiser fazer alguma pesquisa, vá em frente, mas nunca consegui descobrir nada online. Não ficaria surpreso se aquela igreja tivesse uma história que eu não conheço. O espelho em cima da cômoda estava rachado e havia manchas vermelhas espalhadas pela superfície. A princípio, pensei que fosse tinta velha ou algo assim, mas quando cheguei mais perto, percebi algo assustador. As manchas não estavam completamente secas. Ainda tinham aquele brilho pegajoso, como se o que quer que não estivesse ali há muito tempo. Senti os pelos da minha nuca se arrepiarem e pensei 2 vezes sobre não ir embora. Algo me disse que alguém tinha estado recentemente naquele quarto. Foi então que vi a foto. Uma foto antiga em preto e branco de uma mulher em um vestido de noiva. Ela estava sorrindo, mas havia algo estranho naquela imagem que me deu um mau pressentimento. Recuei, mas assim que me virei, ouvimos outro barulho. Desta vez não era a porta. Vinha de um dos outros quartos, de onde temos acabamentos de estar. Foi quando Max e Ali decidiram que já tinham o suficiente. Eu não vou discutir com eles. Pegamos nossas coisas e corremos para fora de lá o mais rápido que pudemos. Quando escalamos a cerca e batemos no pavimento, nenhum de nós disse uma palavra. Após pular a cerca, eu virei e poderia jurar que vi a silhueta de uma pessoa parada na janela aberta. Até hoje rezo para que, por algum acaso, minha mente estivesse apenas me pregando peças, mas nunca saberei com certeza. Meus amigos e eu nunca voltamos lá juntos. Enquanto permanecemos amigos, eu realmente voltei à igreja, mas já não era mais uma igreja. Quando fui verificar novamente, ela estava completamente demolida. O que aconteceu naquela noite ainda me intriga. Estou feliz que meus amigos estiveram lá para testemunhar isso comigo. Se eu estivesse sozinho, poderia duvidar da realidade. Se alguém quiser fazer alguma investigação, vá em frente. Eu nunca consegui descobrir nada online, mas não ficaria surpreso se aquela igreja tivesse uma história que eu não soubesse. A experiência me marcou, e o mistério do que encontramos naquelas noites permanecem.